Sejam muito bem-vindos ao SenaCast, o podcast do Senac Mato Grosso do Sul. Aqui falamos sobre educação, inovação, mercado e as transformações que movimentam o nosso Estado. E o episódio de hoje propõe uma conversa necessária sobre relações no ambiente de trabalho, respeito, diversidade e segurança emocional. Para esse bate-papo, recebemos a doutora Cândice Gabriela Arósio, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul. Doutora Cândice, seja muito bem-vinda ao SenaCast. É um prazer receber a senhora para essa conversa. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma grande honra poder compor esse espaço de diálogo, de conversa, que é o SenaCast, e poder falar um pouquinho desse assunto que é tão importante para o Ministério Público do Trabalho e também para as pessoas que trabalham aqui no Senac. Doutora, quando falamos em assédio no ambiente de trabalho, do que exatamente estamos falando? Percebo que ainda existe muita confusão entre discernir exatamente o que é brincadeira, depressão e violência psicológica. Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que o assédio moral, ele é uma conduta que ela é abusiva. Nós temos alguns patamares, algumas regras no que diz respeito à convivência, a forma como as pessoas devem se comportar, lidar umas com as outras no ambiente de trabalho, que faz parte da própria dinâmica do contrato de trabalho. As pessoas elas são contratadas para exercer um tipo de função e, para isso, elas recebem uma contraprestação, que é o seu salário. E aí, dentro desse contrato, existem as obrigações, os deveres e os direitos que estão acoplados à forma, essa dinâmica de trabalho. Todas as vezes em que nós tivermos uma conduta que ela é abusiva, ou seja, ela não diz respeito àquelas regras que estão postas nessa relação de trabalho, neste contrato de emprego que está estabelecido, e que configura uma lesão a um direito fundamental daquela pessoa, isso pode potencialmente configurar uma situação de assédio. É importante a gente diferenciar isso, porque eu sempre faço uma analogia como se fosse um sarrafo, o sarrafo lá do atletismo. Existem as coisas normais, as regras gerais, que é a figura do sarrafo. Quando a gente está falando de algo que é abusivo, é algo que está para além desse sarrafo. Então, por exemplo, estabelecer uma forma de trabalhar em que se colocam os prazos para a entrega de um trabalho, por exemplo, isso faz parte da dinâmica do contrato. Agora, estabelecer prazos que são absolutamente inexequíveis, que expõem a pessoa ao ridículo, que coloca ela numa situação de pressão exacerbada, isso pode configurar, se isso se reiterar, numa situação de assédio. Então, é o caso a caso que vai mostrar para a gente o que é, mas o conceito básico ele sempre vai ser permeado por esses fundamentos. Uma conduta que, geralmente, através da reiteração, nem sempre precisa ser reiterada, às vezes pode ser uma única conduta, mas a gente sabe que a prática, as experiências mostram que a maioria das condutas são experiências que se repetem ao longo do tempo, que configuram um abuso de direito, que configuram uma situação de assédio. Doutora, e qual a importância de um profissional saber dessas diferenças e compreender o que de fato ocorre no seu ambiente de trabalho? A primeira coisa, as pessoas entenderem, terem consciência do que significa o conceito, para poder também se postar diante do seu ambiente de trabalho da forma correta. É claro que, ao ser contratado ou contratada, a pessoa ela vai já ter uma ideia de como se estabelece essa relação de trabalho, porque ali no momento da contratação já se fazem algumas explicações e, conforme a dinâmica de trabalho acontece, nós entendemos como que aquele fluxo de trabalho ocorre. Mas o que nós percebemos é que as situações assediatórias, ou seja, essas situações que são tidas como abusivas, elas não estão, por óbvio, anotadas, consignadas formalmente em qualquer tipo de local, né? Não tem empresa nenhuma que vai estar escrito lá é permitido gritar com seu subordinado. Óbvio que não vai estar assim. Mas a forma como o fluxo de trabalho se dá, a forma como a governança de uma determinada empresa, de um determinado empregador se coloca, que muitas vezes valida determinadas condutas, a falta de qualificação das lideranças também,
que muitas vezes são lideranças que são alçadas ao posto de chefia sem estar capacitadas para chefiar, porque uma coisa é a gente fazer o trabalho técnico, né? Outra coisa muito diferente é a gente capitanear um time em que nós temos que cobrar pelos resultados, nós temos que engajar essas pessoas para se manterem motivadas à entrega. Então, são dinâmicas que ali é no dia a dia mesmo, é como se fosse um casamento, né? A gente sabe que no casamento a gente precisa ter ali um domínio da convivência, mas existem determinadas condutas que vão configurar esse abuso. Então, essa tomada de consciência pelos trabalhadores e também pelo empregador, pela instituição que representa, né, esse empregador, é fundamental para que as situações fiquem claras, o que pode e o que não pode. Doutora, e quais são as principais leis que podem nos orientar a compreender a respeito desse tema? Bom, a própria Constituição Federal ela diz que todas as pessoas têm o direito a um meio ambiente de trabalho saudável e sadio. E quando a gente fala de assédio moral e também assédio sexual, que são temas que andam sempre juntos, nós estamos falando de problemas que não dizem respeito a um ambiente de trabalho sadio e seguro. Então, a nossa base legal ela já está lá na Constituição Federal. Além disso, nós temos convenções internacionais da OIT, que dizem respeito especificamente, principalmente a Convenção 190, que fala de um conceito bem interessante, que ele faz essa relação do ambiente de trabalho com a violência, ou assim o direito à não violência, e propõe, inclusive, que para fins de reconhecimento desses abusos basta um ato único, e não uma reiteração, ou seja, a pessoa não precisa ficar sofrendo anos e anos, para daí se ver que é um ato abusivo, né? Bastaria uma única conduta, porque ela é grave o suficiente, e todo o arcabouço legislativo de leis que garantem um meio ambiente de trabalho sadio e seguro. Nós não temos, no Brasil, um crime que diz que o assédio moral é um ato criminoso, ou seja, que a pessoa responde perante a justiça criminal. Mas nós temos já, de uma forma bem consolidada, na legislação trabalhista, aquilo que se configura como assédio moral. E o assédio sexual, que no Brasil também é um crime, tem lá um artigo no Código Penal que fala de um dos tipos de assédio sexual, também é reconhecido como um ilícito trabalhista. Então, arcabouço legal a gente tem de sobra, né, para poder conceituar esse problema. Às vezes as pessoas enxergam essas situações apenas como conflitos profissionais, mas o impacto vai muito além do trabalho, não é mesmo? A gente sabe disso. Doutora, quais são os impactos emocionais e profissionais mais comuns? Eu costumo dizer o seguinte, a gente não é compartimentado, nós até tentamos, né, separar a nossa vida profissional da pessoal. Mas o indivíduo, e quem estuda psicologia pode até falar melhor que eu, né? Eu não sou psicóloga, mas quando a gente estuda essa questão da psique, nós entendemos que nós somos um ser integrado. Então, aquilo que nós vivenciamos em casa reflete na forma como nós estamos no trabalho, e o inverso da mesma maneira. Então, se nós temos uma experiência ruim de violência, de violação de direitos no ambiente profissional, isso vai nos fazer sentir no nosso corpo físico. Muitas vezes a gente tem dor de cabeça, palpitação, sintomas de ansiedade, que são aqueles sintomas típicos, né? Dor no peito, enfim, falta de ar. E os impactos de ordem psíquica, que são as doenças que são geradas, que pode ser basicamente uma crise nervosa, às vezes é uma situação mais pontual, mas se isso se repete, a configuração de um adoecimento mental mesmo, que aí pode ser muito particular de cada um. Pode ser só uma crise de ansiedade, mas a depender da forma como cada um está, pode deflagrar crises depressivas, síndrome do pânico, enfim, aquele cabedal de doenças que estão relacionadas a essa questão. Então, o impacto para as pessoas é imenso, e a gente não consegue, muitas vezes, mensurar, porque como não é algo cara crachá, né, no sentido assim, vai gritar, vai dar dor de cabeça, né, mas mais ou menos assim. Isso é muito da experiência de cada um. O fato mas existe um fato que é possível afirmar tranquilamente, que a violência no ambiente de trabalho, ou seja, situações que são passadas, que são configuradas como violentas, o assédio moral é
o principal exemplo, fazem as pessoas ficarem adoecidas mentalmente. Percebo que o silêncio ainda é uma das maiores barreiras. Por que tantas vítimas demoram aí para denunciar uma situação que se enquadra como assédio? Olha, eu penso que a primeira coisa é que as pessoas não gostam de ficar falando de problemas. Começa por aí, sabe? A rigor, quando nós temos é normal a gente se desentender, é normal termos os conflitos. O problema é o que a gente faz com os conflitos, né? Se nós vamos buscar resolver. E aí vai muito também da forma como as pessoas que estão envolvidas nesse conflito estão interagindo, porque a gente pode até discordar de um colega, ou pode até estar envolvido num fluxo de trabalho que é intenso, né? No sentido de ter entregas muito pesadas, enfim. E a gente está lá porque quer, digamos assim. Mas isso não justifica, novamente, a gente ir para o sarrafo, passar do sarrafo, ter as situações abusivas. Então, eu acho que, primeiramente, as pessoas tendem a não querer reconhecer o problema e tentar resolver de alguma forma, ou não resolver, vai passar, aquela velha história. Não conseguem ter diálogos que são francos o suficiente para buscar a solução. São as tais das conversas difíceis, né, que muitas vezes é difícil para a gente ter. Gerir um conflito não é uma tarefa fácil, né? Muito difícil, muito difícil. E essa questão ela está em todos os locais. Não é só aqui, não é só lá, não é no MPT. Na verdade, onde existem pessoas trabalhando, potencialmente a gente pode ter o problema do conflito interpessoal. A humanidade é assim mesmo, não tem muito jeito. A gente não busca a unanimidade, né? O problema é a forma como a gente lida com isso. E tem determinadas condutas que precisam ficar claras que elas não são permitidas. E aí, lógico, tem muito perfil, às vezes, de uma liderança, mas tem muito perfil de uma instituição, que valida determinadas brincadeiras discriminatórias, por exemplo, misóginas, que são de cunho racista, que hoje a gente já sabe que a população, que o nível social que nós nos encontramos é muito menos tolerante para esse tipo de fala, né? E eu acho que é um andar, é um construir de um novo cenário. Então, o silêncio talvez seja aquela coisa, tudo vai passar, a gente vai resolver, ou foi só agora. Né? Ele estava muito nervoso. E aí, só que se a gente não tem uma atitude mais atenta em relação a determinadas condutas, a tendência é a coisa ganhando corpo. Diversidade e inclusão ajudam a construir ambientes mais saudáveis? Com certeza absoluta, porque é o caldo necessário para que as pessoas enxerguem, muitas vezes, o diferente. Mas, muitas vezes, o diferente assusta também quem já está lá. Então, eu imagino, né, eu tenho como crença pessoal de que quanto mais contato com o diferente, a gente constrói uma personalidade mais rica e a gente passa a ser mais tolerante. Vamos dar o exemplo das pessoas com deficiência, né, que é o termo inclusão, a gente pode falar bastante sobre isso. A rigor, pode-se pensar, putz, é um problema. Eu não tenho condição na minha empresa de receber uma pessoa com cadeira de rodas. Não, a pessoa surda, como que eu vou receber? Uma pessoa com algum problema neurológico, não sei, né, uma paralisia cerebral, mas aí a lei obriga, tem a cota legal lá para incluir. E aí essa pessoa vem para o seu ambiente de trabalho e, quando você vê, essa pessoa passa a ser um ponto de referência sobre resiliência, sobre capacidade, a gente afasta o capacitismo, que é aquela coisa, putz, ele não vai conseguir fazer. E você vê que ela pode muito mais, e isso nos engrandece enquanto pessoas. No geral, essas pessoas até nos surpreendem, né? Justamente isso. Então, quando a gente tem a possibilidade de conviver com isso, e, lógico, tem pessoas que não querem, né, que colocam ali uma barreira, realmente. Isso pode gerar conflitos. Mas, se isso for bem trabalhado, se isso for bem dialogado, enfim, se for um ambiente que vai ser aberto a isso, as pessoas tendem a ser muito recíprocas. O brasileiro é assim, né? Nós temos essa característica de sermos calorosos com os outros. Então, a gente precisa aproveitar, porque isso, no fim das contas, enriquece a pessoa. E a pessoa mais enriquecida no seu espírito certamente vai ser mais produtiva também.
E aqui no nosso caso a gente tem alguns alunos, né? Sim, Que se destacam, né? Exatamente. Em sala de aula a gente vivencia isso a todo momento. O Senac ele tem em diversos cursos alunos nessas condições e eles são sensacionais. A gente tem resultados muito interessantes e nos deixa muito felizes, né, por poder vivenciar isso na prática. Eu sou docente, então eu vivencio isso e digo para vocês, é engrandecedor para a gente, enquanto docente em sala de aula, ver o resultado que eles nos dão. E a gente aprende muito também com eles. Eu queria só fazer uma fala em respeito disso, porque é exatamente isso. E algo que lá no Ministério Público do Trabalho nós falamos muito com a empresa, quando nós estamos discutindo essa obrigação legal de contratar pessoas com deficiência. Sei que o tema não é esse, mas acho que vale falar sobre isso, considerando enfim, todo o aspecto do setor econômico que vocês representam. O empregador, quando ele traz uma pessoa com deficiência para o seu ambiente de trabalho, ele precisa partir da premissa que quem precisa se adaptar é a empresa, e não o empregado que tem que ser perfeito para poder se adequar àquela empresa. Então, é um raciocínio invertido. Então, se vem uma pessoa com deficiência visual, a gestão tem que pensar, bom, como que eu vou adaptar esse trabalho para uma pessoa com deficiência visual? Tem que comprar um software que possa ler os documentos para ele, por exemplo, né? E não assim, não, uma pessoa cega aqui a gente não consegue. A gente, tipo assim, ela já fecha todas as portas para poder impedir que essa pessoa venha para aquele ambiente, sabe? Então, e isso engrandece, eu acho que é isso. Quando se tem esse olhar inclusivo, e eu acho que a palavra inclusão é muito pertinente nesse caso, nós nos tornamos pessoas melhores nesse aspecto. E a gente se surpreende. Com certeza. Quando falamos sobre ambientes de trabalho saudáveis, não estamos falando apenas da ausência de violência. A gente está falando também da construção de espaços aí onde as pessoas se sintam respeitadas, pertencentes e seguras para existir como são. Doutora, ainda existem barreiras muito fortes aí para mulheres e grupos minorizados no mercado? Sim, tem bastante. Nós vemos que existem determinados setores, assim, negócios, trabalhos que são discriminatórios, digamos assim, ou quando se tem esses grupos minoritários, a gente percebe uma dificuldade ainda grande. As mulheres ainda têm salários menores, fazendo o mesmo trabalho que os homens. Existe, inclusive, uma lei recente que foi promulgada que trata especificamente dessa igualdade salarial em relação a homens e mulheres para os mesmos ambientes. E isso demonstra ainda a necessidade que o Brasil tem de formalizar legislações para garantir a igualdade. Então, é uma população que geralmente vai receber menos e, quando está no ambiente de trabalho, potencialmente tem mais chances de sofrer violência do que outras. E aí, quando a gente pensa na interseccionalidade das vulnerabilidades, ou seja, é uma mulher, é negra e é homossexual, por exemplo. Então, essa combinação de fatores a coloca numa situação ainda mais à margem, digamos assim, potencialmente com mais chances de sofrer problemas como assédio sexual, discriminação e outras coisas. Eu tive a chance, por exemplo, de fazer um evento há um tempo atrás, com várias mulheres, a mulher indígena, a mulher homossexual, a mulher deficiente, a mulher trans, enfim. E aí, a gente escutando elas falando, ficou muito claro para mim as barreiras ainda que são necessárias, barreiras sociais mesmo, para que a gente possa alcançar a igualdade plena. E me chamou a atenção naquela ocasião bastante a fala da mulher trans, porque a figura da pessoa trans ainda é tida como uma imagem ruim, não sei porquê, né? A sociedade não está preparada para ver uma pessoa trans. E aí elas não conseguem postos de trabalho em que elas têm que se apresentar para o público, para os clientes. Então, mesmo tendo qualificação profissional, uma graduação, uma pós-graduação, não se dá chance de emprego para essas mulheres.
os empregos que elas mais conseguem é no telemarketing. Porque o telemarketing é uma voz, né? Não são vistas. E isso é muito impactante, porque é algo assim muito doído de saber que você não está sendo vista de qualquer maneira, nem mesmo pela sua qualificação profissional, que é o que a gente sempre vê. Não, estuda, que se você estudar, você vai ter mais chances, né? Então, para essa faixa da população, nem mesmo com o estudo se tem uma chance efetiva de poder galgar espaços. Então, a gente ainda tem que trilhar um caminho muito longo para conseguir essa igualdade. Qual que é o ganho social e organizacional de ambientes mais diversos? Acho que foi um pouco do que você acabou de dizer, né? Então, eu acho que é um excelente momento agora para a gente refletir mesmo e não só pensar sobre isso, mas colocar em prática, né? Gerar as mudanças que são necessárias nos ambientes para essas pessoas se sentirem pertencentes, né? Exatamente. O mundo do trabalho hoje é muito dinâmico. Eu acho que nós vivenciamos um momento na quadra da história muito particular, porque as pessoas elas estão tendo acesso a outras formas de trabalho. Empreender sempre foi uma realidade, né? As pessoas sempre tiveram negócios. Mas hoje a gente tem o empreendedorismo, a gente tem os empregos seletistas da iniciativa privada, a gente tem os trabalhos por plataforma, enfim. É uma gama de trabalhos, de formas de trabalho que desafiam quem está está gerenciando o negócio também. Porque, para que esse trabalho seja interessante, ele precisa tornar esse ambiente de trabalho interessante também. E um estado como o nosso, como o Mato Grosso do Sul, que hoje vivencia uma realidade de pleno emprego, né? Os números revelam que, pelos os parâmetros, nós estamos... Se a gente sair hoje daqui e for procurar emprego, a gente vai encontrar, né? Quem quiser trabalhar vai ter vaga disponível. E isso é um privilégio. Eu acho que todas as sociedades elas trabalham para chegar nesse patamar. Mas, mesmo assim, existem aqueles que não estão trabalhando, né? Que estão procurando e não encontram. Mas por que será? Talvez porque existem ainda situações de trabalho que não são dignas o suficiente para que a pessoa encare uma rotina de 8 horas de trabalho, por exemplo. Então, o empregador tem esse desafio de olhar para a sua organização de trabalho, entender que aquilo não é só o modelo de produção, né, aquela coisa do capital mesmo, e que aquilo, na verdade, existe um capital humano. Eu acho que esse é o ganho social, principalmente para a sociedade realmente, de entender que, se aquelas pessoas não estiverem bem, seja no que diz respeito ao valor do salário que recebem, da sua representação sindical, da sua valorização enquanto indivíduos, enfim, um conceito mais amplo, não só ali o que diz a CLT pura e simplesmente, essas pessoas não vão ficar. A hora que ela encontrar uma situação melhor, ela vai sair dali para ir trabalhar em outro local, porque as pessoas não vão admitir. Eu escutei da nossa estagiária de comunicação outro dia, que ela me acompanhou num evento, ela falou assim: o pessoal acha que os jovens não querem, não levam mais a sério, né? Mas o negócio é que a gente não se submete mais àquilo que estão oferecendo. Então, se não tiver bom, eu vou sair mesmo. E a gente, às vezes, com essa mente do século passado, que tinha aquela coisa: eu entrei nesse trabalho, eu vou ficar aqui até eu me aposentar, e Deus que me livre fazer uma transação de carreira, mudar de setor, sei lá, né? A gente sofre muito com isso. E o jovem fala: não, isso aqui não está bom, eu vou para outro lugar. Então, tem uma clareza em relação a isso. Então, a gente precisa entender que o mercado é dinâmico, que a sociedade ela tem esse fluxo, e mais do que nunca, né, com essas novidades tecnológicas, IA, enfim, para que a gente possa continuar fazendo as coisas irem para frente. Realmente mudou bastante o cenário, né? Doutora Cândice, muitas vezes as pessoas associam a segurança no trabalho apenas a riscos físicos, né? Mas hoje entendemos que o ambiente saudável também passa pelo respeito e pela forma com que as pessoas se relacionam. Exatamente. Vou deixar vocês terminarem a pergunta. Achei que era... Doutora, eu poderia responder daí. Que sinais a sociedade ainda insiste em ignorar quando o assunto é sofrimento emocional no trabalho? Essa pergunta é muito interessante. Até falei um pouquinho quando eu falei da NR1, né, que é essa identificação dos riscos psicossociais. Na verdade, a sociedade ainda tem uma ideia de que sofrimento emocional é mimimi. É assim: nossa, tá de frescura, é uma bobagem, né? Não entendem o sofrimento, o adoecimento emocional como um efetivo adoecimento.
Mas as estatísticas mostram que isso hoje no Brasil tem se mostrado como um quadro pandêmico realmente. A gente tem, se nós analisarmos os números da Previdência Social, de 2014 para cá, mais que dobrou o número de afastamentos por doenças pelo CIDF, né, que são os CIDs das doenças emocionais, e são afastamentos superiores a 15 dias. A gente não está falando daquele afastamento pequenininho, de poucos dias. São afastamentos superiores a 15 dias que acabam culminando com o pagamento do auxílio-doença. Então, os números eles são alarmantes, a gente realmente vivencia um problema muito grande, e o sofrimento emocional no trabalho ele é gatilho para problemas tão sérios que podem culminar, inclusive, no suicídio, na tentativa do suicídio, enfim, ou seja, na busca da pessoa acabar com aquele sofrimento através ceifando a própria vida, né? O que é para nós, que somos humanos, e a maioria talvez seja cristão, assim, uma forma muito grave de fim da vida, porque a gente desiste realmente de o propósito de tudo acaba e fica só ali submerso nesse sofrimento que é de cunho emocional. Hoje eu tenho tranquilidade em dizer assim, que, para quem está na gestão, você mapear os riscos físicos, por exemplo, ele é muito simples, porque você tem ali com uma análise técnica do mobiliário, da sua máquina, enfim, tem as NRs que regulam isso, você consegue fazer as adequações. Agora, você ter uma visão holística suficiente para poder mapear os riscos psicossociais, e aí tem que colocar o dedo na ferida, né? É quase um papel de advogado do diabo, porque é onde que está o problema aqui na minha empresa? E, às vezes, a gente não acha que está tudo certo, né? Então, onde está o problema? Para que você possa ter condições de fazer uma gestão adequada disso. A senhora acha que isso ficou mais aflorado, vou usar essa palavra, no pós-pandemia, quando as pessoas retornaram para os ambientes laborais? Porque até então estava todo mundo em casa, trabalhando em home office, e aí, sem saber exatamente o que ia acontecer, né? O que será de nós? E aí voltamos para dentro das empresas. A senhora percebeu que, após a pandemia e esse retorno, teve um aumento nesses casos de... Nós percebemos que houve uma mudança da forma de trabalhar decorrente do Covid-19. Porque nós fomos assim empurrados para casa, né? Ninguém perguntou se a gente queria, se podia, simplesmente não dava mais para ir trabalhar presencialmente, e as pessoas tiveram que se adaptar, as empresas, as instituições tiveram que se adaptar a esse novo jeito de trabalho. Eu percebi, isso inclusive ali na nossa realidade do próprio Ministério Público do Trabalho, que em vários aspectos alguns problemas foram mitigados assim de uma forma bem grande, para não dizer até extintos. Nós tivemos, por exemplo, lá no MPT, a redução drástica de afastamentos por atestados curtos, depois que se instituiu o trabalho remoto. Ou seja, a pessoa está em casa trabalhando, e aí, se ela tem que fazer alguma coisa, ela não precisa deixar de ir ao trabalho, entendeu? Físico. Então, essa foi ou seja, a nossa taxa de absenteísmo reduziu com esse novo formato de trabalho. Mas, em contrapartida, nós vimos uma dificuldade muito grande das pessoas gerenciarem essa forma de trabalho, porque torna-se difícil de mensurar produtividade. Quando você tem dificuldade, você dá aso para abusos, né? Então, assim, se você está trabalhando online, não importa se é 8 da manhã ou 8 da noite. Às vezes, a sua chefia está te demandando. Então, não há um respeito à jornada de trabalho como se havia quando você estava lá dentro da empresa, né? Então, surgem outras situações problemáticas que precisam ser olhadas também. Então, por exemplo, o teletrabalho, o regime híbrido de trabalho, também é um fator de risco psicossocial, se você for ver. Porque a pessoa pode ficar isolada, dependendo, né? Tem essa questão do excesso de jornada que pode estar acontecendo por conta do formato. Então, vai depender muito da dinâmica. Mas, assim, numericamente, a gente vê, lá no âmbito do MPT, um aumento, ano a ano, do número de denúncias que chegam versando sobre assédio moral e assédio sexual. Aí pode ser, porque as pessoas estão mais conscientes e levam mais, né? A gente tem divulgado, enfim,
mas pode ser porque realmente a dinâmica ali do trabalho está ficando mais difícil mesmo. E olhando para o futuro, doutora, qual mudança a senhora gostaria que a próxima geração encontrasse no mercado de trabalho? Puxa, essa pergunta é interessante. Eu acho que a principal mudança é justamente essa capacidade, essa resiliência à mudança mesmo, sabe? Eu vejo que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se adaptar a essa dinamicidade que as relações de trabalho têm, ficando enredadas, muitas vezes, um jeito de trabalhar, e isso faz com que o conflito aconteça, muitas vezes. E também eu imagino que se as pessoas conseguirem ser mais empáticas umas com as outras, de maneira que possam se colocar no lugar da outra quando existirem esses problemas, potencialmente a gente vai ter mais capacidade de resolver os problemas, porque os problemas vão continuar existindo, né? Agora, se a gente tiver condição de conversar de forma adulta, para chegar numa solução, talvez a gente tenha a possibilidade de ter um futuro melhor. Eu vejo os jovens muito ávidos a criar. Talvez a nossa geração seria aquela coisa mais caixinha, né? Eu vou estudar para isso e vou ficar aqui. Os jovens parece que têm uma mente muito fluida, né? Vocês que são professores podem até dizer melhor. Eles vêm com uma energia, com uma coisa diferente, assim, que tudo bem se houver uma mudança. E eu acho que essa resiliência à mudança é boa, porque acaba tornando a gente mais capaz de se adaptar às dificuldades que a vida naturalmente nos impõe. A questão aí é fazer essa associação, né, dessa energia que eles trazem, né, com o que é proposto nas empresas, né, com as regras, vamos dizer assim, né? Exatamente. A regra está lá para ser cumprida, né? Eu acho que isso é positivo, a gente não pode sair fazendo o que quer. Nós vivemos numa sociedade, numa democracia, em que parte do pressuposto que o Estado está ali colocando as regras. Então, é um aprendizado sempre quando a gente está dentro de um contrato de trabalho, mas é um aprendizado normalmente muito positivo. A gente cresce muito. Se a gente imaginar, né, quando você entrou lá atrás, quando eu entrei no MPT, há 15 anos atrás, quase 16, nossa, quanta coisa, né? Como eu era inocente, como eu era, né, enfim, inexperiente mesmo, inexperiente de vida mesmo, para você muitas vezes encarar os desafios que a nossa profissão impõe. Mas, havendo essa vontade, esse desejo, sempre tem um potencial de dar certo, né? Doutora Cândice, muito obrigado por compartilhar reflexões tão importantes e necessárias com a gente. Falar sobre respeito, igualdade, diversidade e ambientes de trabalho mais seguros é um compromisso coletivo. Eu acho que não é só do MPT, mas não é só das empresas, mas para todos os ambientes que a gente for, né? É um compromisso coletivo aí. Bom, eu quero agradecer a vocês pelo convite, esse formato tão agradável que é o podcast, de poder debater esse assunto de uma forma tão dinâmica. Parabenizar vocês pelo trabalho aqui. Eu sei que, como você disse, é uma construção coletiva. Não é simplesmente colocar no mural lá que tem que fazer, é uma tomada de consciência, mas a partir do momento que as pessoas se engajam nesse processo, os resultados vão aparecer. Eu tenho certeza que com o tempo e com o empenho de todos, os resultados positivos aparecem, e isso torna-se um assunto leve de ser tratado, não é um estigma, não é algo que tem que ser tratado de forma pesada. A gente precisa encarar como algo necessário para que possamos melhorar. Então, quero parabenizar vocês aqui do SENAC pela iniciativa e me colocar à disposição para voltar outras vezes para falar sobre esse assunto e outros também. Com certeza, será muito bem-vinda. Acho que foi um momento muito importante para todos nós. E você, que nos acompanhou, muito obrigado pela escuta. Este foi mais um episódio do SENAcast, o podcast do SENAC Mato Grosso do Sul. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!